Essa história começa numa cabana e dá para ouvir várias vozes vindo de lá, todas de meninas. Parecia que elas estavam dando em cima de uma pessoa em específico, e esse era o nosso protagonista, que se chama Tatsu. Agora, a história volta no tempo para mostrar como tudo começou. Nosso protagonista se apresenta como Jirai Tatsu, de 29 anos, e ele era um cara que trabalhava numa empresa barra pesada. Ele estava de frente para um rei, que disse que era um prazer vê-lo e chamou o Tatsu de herói lendário. E aí o Tatsu nos conta que parece que foi parar numa daquelas histórias de Isekai. Agora ele explica como tudo rolou. Parece que Tatsu tinha ido fazer uma trilha na montanha no seu dia de folga. E quando estava voltando para a cidade, um círculo mágico apareceu do nada no meio da cidade. E antes que ele pudesse perceber, já estava de frente pro rei. Mas ele não estava sozinho, outras pessoas também foram teletransportadas junto com ele. O rei se apresenta como governante do reino de Alice. Tatsu diz que o rei contou que a cada 100 anos aparecem uns monstros cabulosos e que sempre que isso rola, os países e cidades sofrem maior estrago. Os guildas de cavaleiros e aventureiros não são páreos para esses monstros, então eles sempre chamam um herói para resolver a parada. Os subordinados do rei começaram a distribuir placas de habilidades para os heróis, e essas placas mostravam as habilidades que eles já tinham. Além disso, os heróis convocados da Terra têm uma força bruta sem igual. Um loirinho lá, ao verificar a placa dele, disse que tinha algo chamado o raio do herói escrito na sua placa. Outros tinham a prudência do sábio ou o evangelho da santa como habilidades, e até um maluco conseguiu uma chamada a espada do deus da guerra. Mas o Tatsu achou que essas habilidades tinham cara de treta, o que é normal em um Isekai. O loirinho chamou o nosso protagonista de velho, e o Tatsu disse para ele não falar assim, apesar de ser verdade que ele é uma década mais velho que todos os outros. Quando o Tatsu foi checar sua placa, viu que a habilidade dele era produtor de cultivos. Todo mundo ficou de cara com a habilidade que o Tatsu conseguiu. E não era só isso, ele também ganhou a habilidade de gestão de ferramentas agrícolas. Tatsu ficou todo confuso, porque, ao contrário dos outros, que conseguiram umas habilidades super maneiras, ele não recebeu nada tão legal. Os outros heróis começaram a zoar as habilidades do Tatsu, porque parecia que eles tinham um fazendeiro como herói. E ainda por cima, o chamaram de fazendeiro combatente em tom de deboche, o que deixou o Tatsu bolado. O rei ia dar seu veredito, mas Tatsu interrompeu dizendo que ele deveria falar, já que era o único que tinha uma habilidade que não era de combate. Mas o rei tinha uma habilidade incrível de ignorar as coisas, então continuou dizendo que todos iam para a capital imperial, onde seriam treinados e preparados para enfrentar os monstros catastróficos que surgem na fenda dimensional. Mais tarde, o Tatsu e o grupo de heróis estavam andando pela floresta perdida para chegar na capital imperial. No caminho, o Tatsu pensava que ia demorar meio-dia para chegar à capital imperial atravessando essa floresta enorme. Eles também ouviram dizer que essa floresta é uma masmorra onde monstros muito fortes fazem suas tocas, mas graças ao amuleto de um clérigo famoso, podiam passar pela floresta sem preocupações. No caminho, Tatsu estava conversando com uma colega, e ele disse que, na opinião dele, essa floresta não dá a sensação de estar em outro mundo, parecia mais que eles estavam caminhando por uma floresta imensa. A menina disse que tinham que agradecer ao amuleto que deram para eles, mas isso não passou despercebido pelos outros colegas, e até ficaram bolados com isso. O loirinho que tinha a habilidade Herói do Raio gritou para a colega do Tatsu, chamada Mayu, que parasse de andar tão devagar e ficasse em silêncio. Ele disse que os efeitos do feitiço só iam durar 48 horas, então eles deviam se apressar. Mas antes de virar, ele lançou um olhar de ódio pro nosso protagonista. Tatsu pensa que o odeiam porque ele é a única pessoa diferente dos outros, além de que todos já se conheciam, então ele não estava incluído no grupo. Por outro lado, o loirinho diz que o protagonista é só peso morto. Ele mostrou para todo mundo que tinha acabado de se arranhar com um galho e estava sangrando, então disse que aquilo não era um jogo e que todos podiam morrer ali. Uma menina do grupo disse que o rei contou que invocou um monte de gente da terra, e todos morreram tentando. Outro deles perguntou ao loirinho, cujo nome era Mamoto, o que eles deviam fazer. Ele perguntou a todos se tinham ouvido falar que quando chegassem no campo de treinamento, teriam que procurar seu próprio equipamento. A menina concordou, e outro cara mencionou que, com essas habilidades que eles tinham, o equipamento devia dar uma baita vantagem. Mamoto disse para todos que não fazia sentido compartilhar o dinheiro, o equipamento ou qualquer outra coisa com o Tatsu. Então, à noite, enquanto todos dormiam, ou melhor, enquanto Tatsu dormia sem saber o que estava por vir, todos se aproximaram da mochila dele.
Mayu perguntou se eles tinham certeza de que iam fazer aquilo, já que o Tatsu nem sequer tinha uma bússola, e perguntou novamente se eles iam deixar ele morrer como um cachorro. Mamoto calou a garota, colocando a mão na boca dela e apertando de forma ameaçadora, dizendo que a taxa de sobrevivência deles ia cair se mostrassem piedade ao Tatsu, e ele não estava disposto a fazer isso. Além disso, ele disse que o Tatsu devia estar agradecido por não terem sido eles a eliminá-lo. Depois, soltaram a Mayu, que massageou as feridas, mas antes de ir embora, ela se desculpou com Tatsu por ter deixado isso acontecer. No dia seguinte, Tatsu acorda e percebe que todos os seus colegas não estavam mais com ele. Ele ficou muito bolado e jurou que ia se vingar deles. Então, ele começou a vasculhar sua mochila para ver o que ainda tinha, e descobriu que só tinha artigos que ele trouxe do mundo dele, quando estava voltando da montanha. Ele percebeu que aqueles miseráveis levaram toda a comida, água e dinheiro que o rei tinha dado para ele. Ele também percebeu que na floresta onde estava, só conseguia ver até onde os olhos podiam alcançar, e estava completamente sozinho naquele lugar cheio de monstros perigosos. Mas enquanto caminhava, ele acabou encontrando uma caverna. Tatsu lembra que o rei disse que o vilarejo mais próximo estava a uma distância impossível de alcançar sem um mapa, então ele nem sabia se estava no caminho certo. Por enquanto, ele pensa que terá que sobreviver e se acostumar com aquele lugar. Graças às suas anotações de sobrevivência, ele sabe que as coisas mais importantes no momento são garantir uma fonte de água, encontrar um abrigo e arrumar comida. Depois de checar a caverna, ele já tinha encontrado um abrigo. Tatsu conseguiu coletar lenha e, com seu isqueiro, fez uma fogueira. Tatsu pensa que vai ter que usar fogo para assustar os animais e também para que os insetos não o incomodem enquanto dorme. Mas o problema é que seu suprimento de comida só vai durar um dia, e já gastou a água que tinha. Tatsu acha que pode aguentar uma semana sem comer, mas sem água não rola, ele não sobrevive mais que 2 ou 3 dias. Só que ele lembrou que, enquanto andava pela floresta, pensando que todo mundo odiava ele, acabou encontrando um rio naquele lugar. Depois de andar um pouco, conseguiu achar o rio, mas estava mais sujo do que ele pensava, então não ia dar para beber aquela água parada. Ele precisaria ferver a água primeiro, para ficar mais seguro beber. Só que ele também se pergunta como é que vai filtrar a água, já que toda a terra fica acumulada no fundo. Ele tem que pensar em como se livrar disso, e pensa que, se tivesse acesso à internet, resolveria seus problemas. Sem esperar, algo na jaqueta dele começou a soar uma voz estranha que vinha da jaqueta. Dizia que ele tinha desbloqueado a habilidade internet de nível 10, e isso vinha do cartão de habilidades dele. Ele percebeu que a habilidade elegível no cartão acabou sendo essa. Ele também lembra que o nível máximo de habilidade de uma pessoa normal é 5, e o nível 10 seria como uma quebra de limite. Quando ele tocou no telefone, pegou um sinal de internet mó bom e com uma bateria infinita. Então ele nota que essa habilidade é uma baita trapaça. Mas, de qualquer forma, ele agradece por isso e decide buscar como filtrar a água. Depois de uma pesquisa na internet, Tatsu usa a garrafa de água e o frasco que ele tinha, entre outras coisas, e conseguiu criar um filtro perfeito. Depois de separar tudo, ele ferve a água para tirar qualquer outra coisa, e o resultado foi uma água livre de qualquer coisa, totalmente perfeita para beber. Tatsu, depois de beber a água, pensa que estava uma delícia, então seu problema com a água foi resolvido. Ele também diz que seu sistema de busca é super poderoso. Então, com a água garantida e um abrigo encontrado, ele está pronto. Mas agora o lance é a comida. Enquanto andava, ele se perguntava que tipo de frutas silvestres e animais ele poderia encontrar, mas depois de uma busca rápida, não encontrou nada. Mas o que ele encontrou foram restos em decomposição de uma pessoa. Depois de olhar por um momento, decidiu fazer uma oração pelo cadáver, mas então notou que ele tinha alguma coisa. Era uma enxada de ferro, meio grosseira e enferrujada. Ele também viu uma cabana abandonada, onde parecia ter vários cultivos. Tatsu decide investigar a cabana e percebe que deve ter sido abandonada há muito tempo. Ele também se dá conta de que alguém usava aquele lugar como uma horta, mas se pergunta se aquele cara morreu de alguma doença ou algo assim, já que ele não quer que o mesmo aconteça com ele no dia seguinte. Ele também encontrou algumas vasilhas, mas não parecia ter comida armazenada ali. Ele pensa que não seria má ideia arar um pouco a terra e fazer novos cultivos, mas se dá conta de que a terra não é boa para isso. E mesmo se arasse, ele não tem sementes para plantar. Mas ao dizer isso, o cartão de habilidades reagiu de novo, e dizia que ele obteve a habilidade de criação de sementes de nível 10.
O protagonista se pergunta o que isso significa, mas o cartão diz que com essa habilidade ele pode cultivar brotos de feijão de crescimento rápido. A mão de Tatsuya começou a brilhar, e de repente apareceu um monte de sementes do nada. Ele achou isso incrível, mas ao mesmo tempo pensa que essa habilidade não faz sentido. Mas por enquanto, ele pensa que ganhou outra habilidade trapaceira do nada. Tatsuya também pensa que brotos de feijão crescem sem muita luz solar. Ele já tinha ouvido que, se colocá-los em um vaso com pouca luz por uma semana, eles deveriam estar prontos para comer. Então, ele decide usar sua enxada para começar a cultivar. Mas, quando ia golpear a terra, ele adquiriu outra habilidade, que era manuseio de ferramentas agrícolas de nível 10. Essa habilidade ativou rapidamente, então quando ele golpeou a terra, gerou uma explosão enorme. Depois de ver a cratera que fez, ele percebe que pode arar a terra numa velocidade muito alta, e se sente como se estivesse levantando uma pena. Em questão de segundos, ele arou o solo completamente e percebe que ganhou mais uma habilidade trapaceira para o seu repertório. Sem perder tempo, começou a preparar os cultivos e cobriu as sementes do sol usando troncos e tábuas que estavam por ali. Justo nesse momento, outra habilidade apareceu, agricultura de nível 10. Tatsuya percebe que essa habilidade acelera o crescimento dos cultivos ou algo assim, mas ao ver que não aconteceu nada impressionante depois daquela luz, ele fica pensando por um momento. O que ele estava pensando era que não pode viver só de feijão, já que precisa de algum tipo de carboidrato além dos brotos de feijão. Então, ele pensa em cultivar vegetais com bastante carboidratos, porque não vão demorar tanto para crescer. Ele pensa em cenouras e raiz de lótus, que têm muitos carboidratos, além de que poderia usá-los como substitutos do arroz e cereais. Então, ele ativa sua habilidade de criação de sementes de novo, e rapidamente as sementes apareceram na sua mão. Ao ver sua mão, nota que conseguiu algumas sementes de cenoura. Tatsuya também pensa que no futuro gostaria de cultivar arroz ou trigo, mas isso provavelmente vai demorar, então ele deixa para lá por enquanto. Mas ao ouvir algo, ele se vira e se assusta com o que vê. O que ele viu foi um monstro se aproximando dos seus cultivos. Tatsuya rapidamente pensa que deve ser um desses monstros que mencionaram, um Silverfang. Então, ele se pergunta o que fazer, já que o amuleto que tem não parece estar funcionando. Então, decide pegar sua enxada como arma, e o monstro rapidamente virou a cabeça na direção do protagonista. Tatsuya estava completamente apavorado com a besta, que o encarava fixamente. O monstro, sem perder tempo, saltou para atacar Tatsuya, e ele usa sua enxada como arma. Mas, sem esperar, sua habilidade de manuseio de ferramentas agrícolas ativou de novo, o que fez ele dar um golpe poderoso na cabeça do monstro. O golpe forte eliminou o monstro na hora. Tatsuya estava surpreso com o que acabou de fazer, mas também sente algo quente vindo do coração. Enquanto segura firmemente a enxada, se pergunta que tipo de habilidade é essa. Mas, de repente, o lobo explodiu em 1000 pedaços. Tatsuya cai de costas ao ver o que acabou de acontecer, já que seu manuseio de ferramentas subiu de nível. Embora, depois de inspecionar o Silverfang, ele diz que de qualquer forma não dá para fazer comida com a carne desse monstro. Mais tarde, Tatsuya, depois de arar mais um pouco a terra, se sente completamente faminto. Ao verificar suas provisões, nota que a comida que tinha está quase acabando. Ele também pensa que ouviu dizer que dá para cozinhar qualquer coisa com curry, mas só lhe resta um pacote, então ele decide guardar a caixinha de curry. Além disso, ele pensa que não pode sobreviver só com feijão e cenoura, então precisa continuar procurando comida. Para sua surpresa, ele conseguiu encontrar uma cobra, e pensou por um momento que fosse um monstro. Mas ele acha que dá para comer a cobra, já que ela deve ser parecida com um frango em termos de nutrição. Então, decide fazer uma pesquisa no celular, e parece que a cobra se parece com uma cobra listrada que tem no Japão, então deve ser comestível. Ele faz outra pesquisa para ver como pode capturá-la, e o que encontrou o surpreendeu, já que, ao que parece, se ele queimar um pouco do seu cabelo, deve atrair algumas cobras, porque o som do cabelo queimando e o som da cobra são meio parecidos. Então, ele decide usar sua faca para cortar um pedaço de cabelo, depois coloca num prato e começa a queimar. Ele nota que os brotos de feijão já estão aparecendo, além de ter conseguido capturar 2 cobras sem muita dificuldade. No dia seguinte, Tatsuya já tinha colhido os feijões, então vai começar a cozinhar as cobras que capturou para o almoço. Ele também fica impressionado com o crescimento anormal que esses feijões tiveram, já que ficaram prontos para comer em apenas um dia. Então, decide preparar a cobra depois de assistir um vídeo de como destripar cobras listradas corretamente, depois de retirar a pele. Vai durar um dia,
e as vísceras vão todas para uma panela. Tatsu ouviu um boato de que carne de cobra tem gosto de frango, então ele resolveu tentar cozinhar a carne de uma forma que ficasse gostosa. Ele decidiu usar uma receita japonesa chamada mutaki, onde o frango pega o sabor dos vegetais usados na panela, mas no lugar de frango, ele usou cobras raladas e só colocou brotos de feijão, além de um pouco de sal e pimenta que já tinha. Depois de provar a carne, ele achou o sabor meio esquisito, então decidiu jogar mais um pouco de sal e pimenta e provar de novo. No final, ele disse que o sabor não estava ruim, já que, inesperadamente, os brotos de feijão estavam crocantes. Então, depois de devorar a panela inteira, Tatsu se sentiu muito feliz. Com a barriga cheia, foi direto dormir. Mas antes de fechar os olhos, ele pensou que, se os brotos de feijão eram tão gostosos assim, ele não via a hora de provar as cenouras da horta. No dia seguinte, Tatsu já tinha tirado as cenouras da terra e elas estavam prontinhas para comer, então ele decidiu que hoje ia comer cobra, feijão e cenouras. Ele pegou tudo e foi para o seu refúgio, sem saber que alguém estava seguindo ele. Mas, ao chegar, ele percebeu que o ingrediente mais importante, o sal e a pimenta, estavam quase acabando. Tatsu pensa que, mesmo que ele cozinhe a comida, ela não vai ter muito sabor se não colocar tempero, então a comida de hoje vai ser só nutritiva, mas pelo menos ele tá feliz por ter algo para comer. Enquanto comia, ele percebeu que a comida estava muito doce. Ele ficou tão impressionado com o sabor doce que a comida tinha, que pensou que poderia fazer esse tipo de prato sempre. Aparentemente, a cenoura estava dando esse sabor delicioso, que parecia mais de fruta do que de vegetal, e os brotos de feijão continuavam crocantes. Mas, enquanto ele estava curtindo o almoço, alguém enfiou a cabeça no refúgio do Tatsu. Era uma pequena garota coelha, pequena mesmo, que estava totalmente hipnotizada pelas cenouras que Tatsu tinha cultivado. E com essa última imagem, a gente vê como a pequena coelhinha, que tinha aparecido antes, estava completamente encantada pelas cenouras que Tatsu cultivou. Ele notou a presença dela e ficou impressionado com esse mundo de fantasia. Por outro lado, a garota coelha ficou surpresa ao ver que ele a encontrou. Mas mais do que isso, nosso protagonista estava impressionado com o tamanho dela, já que parecia uma boneca. A garota tentou dizer algo, mas simplesmente não conseguiu. Então, com um grito, ela disse que não é o tipo de coelha que rouba cenouras ou algo assim, e nosso protagonista ficou impressionado com o quão fofa ela era. Tatsu se perguntou na sua mente, que criatura adorável é essa? Ele perguntou para ela se não queria roubar suas cenouras e perguntou se ela queria cenouras. A garota coelha disse que vem de uma família de coelhos que vive na floresta, e que as pessoas grandes, como ele, os conhecem como coelhos de bolso. O protagonista ficou surpreso com esse nome e a garota coelha disse que, quando os coelhos de bolso se tornam adultos, eles têm que passar por um ritual. Tatsu perguntou que tipo de ritual era esse e ela respondeu que eles se aventuram em uma viagem sozinhos e devem trazer um tesouro que reconheça seu crescimento. A garota disse que o nome desse tesouro é cenoura. O protagonista se perguntou se isso era verdade e também pensou que, entre o povo coelho, as cenouras devem ser consideradas um objeto valioso. Parece que a garota não sabia que as cenouras crescem na natureza. A garota disse que quanto mais ela via as cenouras que o protagonista cultivou, mais valiosas elas pareciam. Tatsu então mostrou rapidamente o prato onde estavam as cenouras no vapor que ele tinha cozinhado, depois começou a mexer o prato de um lado para o outro, e a garota coelha seguia com os olhos. Tatsu disse que ela poderia provar da comida dele, e a garota rapidamente pegou um pedaço de cenoura e começou a comer. Depois de saborear a cenoura no vapor, ela disse ao nosso protagonista que estava realmente deliciosa e que era a primeira vez que ela provava uma cenoura tão doce. Tatsu disse que ele também ficou surpreso com o quão doce estava a cenoura. A garota disse que é um grande tesouro e que, se pudesse levar para casa, seria vista como uma heroína. Tatsu, ao ouvir isso, pensou cuidadosamente sobre a situação e depois perguntou à coelha se ela gostaria de levar algumas cenouras. A garota perguntou se ele deixaria ela levar algumas cenouras, e Tatsu respondeu em forma de pergunta se ela queria se tornar uma heroína. Depois disso, ele entregou 3 cenouras para ela. A garota, feliz da vida, se despediu de Tatsu levando consigo o tesouro que estava procurando. Mais tarde, nosso protagonista tentou de novo o mesmo método para atrair cobras para poder comer carne, mas nada aconteceu. Tatsu pensou que era lamentável não conseguir pegar nenhuma cobra hoje também. Ele pensou que talvez não tivesse usado cabelo suficiente para a armadilha, já que nem sequer uma cobra apareceu. Ele também pensou que, nesse ritmo, se ele não conseguir pegar nenhuma, não seria nada bom porque simplesmente não vai ser capaz de sobreviver só com cenouras e feijão,
já que eles são muito pobres em proteínas. Então, enquanto comia, ele se perguntou o que deveria fazer e também pensou que algumas pessoas dizem que tofu é rico em proteínas, então talvez ele devesse cultivar alguns brotos de feijão para isso. Mas seus pensamentos foram interrompidos porque ele ouviu algo se aproximando do lado de fora da caverna. O protagonista se perguntou o que teria sido isso que ele ouviu entre os arbustos, e de repente, algo pulou de lá. Não era só uma, mas várias coelhas de bolso. E uma delas perguntou se ele era a pessoa grande que tinha cenouras que ele tinha dado a outra garota coelha. As garotas só falavam de cenouras e o protagonista ficou surpreso ao ver a quantidade de coelhas que se aproximavam dele, mas o que mais o impressionou foi o que estava atrás dessas coelhas. Era um javali monstruoso gigante que, aparentemente, as coelhas de bolso trouxeram. As coelhas disseram ao nosso protagonista que esse javali era um agradecimento pelas cenouras doces que ele tinha dado. O protagonista pensou que aquele javali deveria pesar aproximadamente 100 kg e também pensou que essas coelhas são mais fortes do que parecem. Uma das coelhas de bolso perguntou ao nosso protagonista se, como agradecimento por esse javali, ele daria mais cenouras para elas. O protagonista entendeu a situação e, aparentemente, elas queriam trocar esse animal por cenouras. Mas antes disso, ele perguntou algo às coelhas, se era verdade que elas tinham caçado esse animal sozinhas. As garotas, muito orgulhosas, disseram ao protagonista que elas são uma tribo de caçadoras e Tatsu não pôde evitar pensar que elas são brutais. Mas nosso protagonista perguntou se não era verdade que os coelhos são herbívoros e também perguntou se elas não comem vegetais como cenouras e outras coisas. Uma delas respondeu que as cenouras são apenas um luxo e que a dieta principal dos coelhos de bolso é a carne. O protagonista ficou pasmo ao descobrir que os coelhos desse mundo são onívoros e comem carne. Até imaginou as coelhas caçando, mas parou de pensar nisso quando uma das garotas se sentou no ombro dele. As coelhas de bolso disseram ao protagonista que iam ficar com ele por um tempo e que poderiam trocar carne por cenouras. O protagonista começou a contar quantas eram e, ao terminar, notou que eram 10 coelhas. No entanto, ele também pensou que o número de habitantes ali tinha aumentado rapidamente. Mais tarde, nosso protagonista se perguntou como deveria preparar a carne de javali, já que tinha que separar a pele da carne, mas com a ajuda das coelhas, tudo foi preparado completamente, restando apenas a carne, os ossos e a pele do javali. Mas usa sua panela para preparar um filé de javali. Depois de um tempo, criou um prato grandão, acompanhado de feijão, servido com uma guarnição de cenouras. As meninas ficaram com água na boca ao sentir o cheirão do prato. Ele percebe que a carne parece normal, como a de um porco comum, mas depois de experimentar, pensa que esse tipo de carne de porco não é tão ruim assim. Não sei nem o que dizer, mas parece que está aceitável. Nosso protagonista acha que o problema com a proteína foi resolvido. Então, depois de comer, decide usar sua machadinha contra uma árvore. Ele cortou a árvore com tanta rapidez e precisão que até fez tábuas de madeira perfeitamente cortadas. O protagonista ficou impressionado ao ver que a machadinha era muito afiada, apesar de ser uma ferramenta agrícola. E como pensou, acabou sendo difícil fazer as tábuas direitinho. Depois, com essas tábuas, foi para a cabana abandonada que tinha encontrado antes e decidiu começar a repará-la. As coelhinhas de bolso chamam o protagonista para avisar que é hora de comer. Ele diz que vai preparar a comida em breve, então elas devem esperar. Por outro lado, o protagonista acha que essas coelhinhas não parecem ser uma ameaça e se elas ajudam a pegar monstros e até a fazer pequenos serviços na casa. Aparentemente, a comida será espetinhos e vemos duas coelhinhas de bolso sentadas nos ombros do protagonista. Uma das coelhinhas pergunta para o Tatsuya por que ele está reparando a cabana. Ele responde que vai se mudar para lá e agradece às meninas, pois graças a elas tem mais tempo livre e o problema com a falta de carne parece ter sido resolvido. Além disso, o tempo que levará para o arroz e o trigo crescerem e serem colhidos será provavelmente entre 1 ou 2 meses. Depois de colher, ele pretende focar em buscar sinais de outras pessoas e até lá terá que passar o tempo na cabana, já que não faz sentido ficar naquela caverna úmida onde ele dormia. O hóspede anterior da cabana parece que não precisa mais dela. As meninas decidem ajudar o protagonista a se mudar. Tatsuya lhes diz que os pregos que está usando parecem estar muito desgastados e pergunta se as coelhinhas podem fazer alguns novos. As meninas, muito orgulhosas, dizem que já encontraram minerais por perto e que podem ajudar em troca de algumas cenouras. O protagonista começa a narrar, dizendo que as meninas chamam minerais de cadáveres de aventureiros, pois usam o metal das armaduras e espadas para criar novos metais. E, apesar de serem apenas coelhos, têm dentes muito duros e rígidos, o que é útil para a fundição. Além disso,
podem ocasionar a madeira e ajudar a fazer utensílios. Seus corpos são pequenos, então são melhores para trabalhos detalhados, e em comparação com os humanos, elas são de grande ajuda. E, apesar disso, recompensá-las com cenouras é suficiente para satisfazê-las e para simplificar as coisas. Então, aparentemente, elas são realmente úteis. Também podemos ver que o nosso protagonista celebra a conclusão da construção. Tudo isso aconteceu em um dia e o protagonista ficou animado, pois de alguma forma conseguiu reparar a cabana e até construir um depósito. Além disso, para proteger o depósito dos ladrões e ratos, ele designou a melhor das coelhinhas de bolso para protegê-lo. O protagonista suspira dizendo que vai sentir falta da caverna, então decide celebrar por ter se mudado para a nova cabana. A coelhinha que estava sentada em seu ombro pergunta ao protagonista sobre o que ele está falando. Tatsu apenas diz que eles vão curtir isso e vemos que ele está segurando o último pacote de curry. Tatsu usou os melhores ingredientes e a carne de javali para criar um curry japonês, exceto que só tem cenouras como legumes. As coelhinhas começaram a comer desesperadamente com pequenas colheres, dizendo que era a melhor coisa que já tinham provado e o nosso protagonista estava feliz com isso, mas as coelhinhas continuavam pedindo muito mais comida do que tinha. Tatsuya se pergunta para onde vai toda a comida que esses pequenos coelhos consomem. E também vemos uma cena triste onde a panela está vazia, pois as coelhinhas haviam acabado com tudo e o protagonista lamenta não ter conseguido provar nada. Tatsu pensa no que pode comer agora e vemos uma coelhinha subindo na perna do protagonista. Acabou que todas elas começaram a ir dormir e uma estava procurando um lugar mais confortável. Tatsuya, ao ver isso, diz que ainda não havia agradecido o suficiente às coelhinhas, então tenta acariciá-las. Mas isso se tornou um pouco esquisito, já que a cada carícia a coelhinha fazia pequenos sons que poderiam ser mal interpretados. A coelhinha parecia pedir mais carícias, o que deixou o protagonista um pouco desconfortável. Vou ter que censurar várias partes deste mangá para evitar um strike do YouTube. Assim, vemos que a coelhinha se sentiu tão bem que elogia o protagonista pela excelente técnica. Na manhã seguinte, o protagonista acorda em sua nova cama e o que mais o surpreende é que já eram 12 da tarde e ele ainda nem tinha tomado o café da manhã. Então começa a chamar as meninas para dizer que na próxima vez elas devem acordá-lo, mas Tatsuya nota que não havia mais ninguém na cabana. Ele pensa que todas foram ao depósito saquear as cenouras, mas ao entrar no depósito, nota que todas as cenouras estavam lá. Tatsu se pergunta o que estava acontecendo e também se questiona se as coelhinhas são uma espécie de nômades ou algo assim. Ele também se sente desiludido porque elas foram embora sem dizer nada, mas balança a cabeça para tentar se acalmar. Depois, fez um trabalho de rotina, foi para os cultivos que havia plantado e também estava preparando a carne que havia guardado em um defumador improvisado. Mas ao cair da noite, o protagonista estava deprimido com a cabeça na mesa. Depois disso, ele ouve alguns barulhos familiares vindo de fora, então sai rapidamente da cabana e fica feliz ao ver que as coelhinhas voltaram. Mas o que o surpreendeu foi ver uma coelhinha que estava agradecendo por ter cuidado das suas filhas. O que mais surpreendeu o protagonista foi que era uma coelhinha de bolso quase do seu tamanho. Tatsuya pergunta quem é e ela responde que seu nome é Sônia. A garota diz que, mesmo que o protagonista não acredite, ela é, na verdade, a rainha das coelhinhas de bolso. Tatsuya pergunta por que ela veio aqui e Sônia diz que suas coelhinhas lhe contaram algo que a surpreendeu. Elas disseram que encontraram um lugar que produz cenouras maravilhosas e conseguiram estabelecer uma relação com a pessoa que vive lá. Então, Sônia diz a Tatsuya que agora elas estão se mudando para uma nova toca, que é a cabana do protagonista. Tatsuya, um pouco surpreso, diz que, se elas fornecerem carne, não terá problema em morar com ele. Sônia, muito coquete, diz que está ansiosa para conhecer o protagonista. Tatsuya, por outro lado, ficou muito surpreso com a maneira como ela estava se aproximando dele e assim, o protagonista pensa que, dessa forma, o número de pessoas vivendo ali aumentou novamente. Mais tarde, no dia seguinte, o protagonista estava muito irritado. Sônia estava perguntando o que eles iam comer naquele dia e ele responde que estava planejando fritar alguns feijões com javali e cenouras, mas precisa tentar não usar muito tempero, pois já tinha acabado tudo de novo. Sônia diz que o principal é o sal, que dá sabor à comida, então a doçura das cenouras deve permanecer e ainda vai ficar delicioso. Tatsuya pensa o contrário. Então, depois de ir ao depósito, pensa que o javali que as coelhinhas caçaram estava delicioso e seria uma pena não ter nenhum tempero. O protagonista também estava pensando em montar uma churrasqueira se houvesse mais gente usar um pouco de molho yakiniku, que combina perfeitamente com a carne, então ele gostaria de ter temperos do Japão.
Justo naquele exato momento, a carta de habilidades tinha se ativado de novo e, dessa vez, tinha aparecido uma habilidade chamada Logística Interdimensional de nível 10. Quando se ativou, algo surgiu de repente na frente do nosso protagonista. Era uma espécie de altar tradicional japonês. Tatsu se pergunta se está ouvindo vozes, e a voz do altar diz que, como Tatsu é um mestre da agricultura, conversar com ele está dentro do seu alcance. Também fala que isso é obra do destino e que a fortuna vai vir a ele, além do que ele já tem atualmente. Tatsu acha que não tem a menor ideia do que o altar está falando e também se pergunta que tipo de habilidade de logística convocou esse tal deus da agricultura. No entanto, esse deus parece achar natural que o Tatsu duvide das suas palavras e diz que também pode ler a mente dele. O deus ainda fala que, como um deus, ele pode fazer com que você cultive colheitas da mais alta qualidade. Mas esse não é o único benefício. Ele diz que você poderá viver uma vida melhor, mas que ainda assim seria um baque se o Tatsu parasse de cultivar. Tatsu se pergunta se as verduras que o deus oferece podem ser perigosas. O Tatsu diz ao deus que, por enquanto, só quer condimentos. O deus responde que, se o que deseja é comer colheitas deliciosas, isso está dentro da sua jurisdição, e não importa se o que você quer deve ser retirado do seu mundo anterior. Nesse momento, Tatsu pergunta como pode conseguir isso. Então, aparece um catálogo e o deus pede que ele o abra. Aos olhos do Tatsu, parecia um catálogo simples de presentes de casamento, mas ao abrir, ele encontrou o que procurava na seção de condimentos. O que mais surpreendeu foi o deus pedir dinheiro. Ele diz que, por isso, há uma caixa de ofertas na frente dele. Também fala que não há muitos agricultores que o adorem hoje em dia, e por isso o deus está quebrado. Tatsu se pergunta se os deuses também usam dinheiro, mas esse pensamento não dura muito, pois o deus diz que o dinheiro do mundo onde o protagonista está pode se transformar em um se for depositado na caixa. Tatsu acha que essa divindade é muito insistente. Além disso, ao revisar o catálogo, nota uma pequena parte representando o dinheiro que ele tem atualmente. Tatsu volta para a cabana e pergunta a Sônia se ela não está organizando muito. Ela responde que ir atrás de algo é a rainha das coelhas. Tatsu aproveita e pergunta se, por acaso, ela tem dinheiro. Sônia, estalando os dedos, faz aparecer uma pequena bolsa de moedas e diz ao protagonista que normalmente elas não fazem parte da cultura comercial, mas elas têm uma bolsa de moedas de ouro que conseguiram dos corpos de alguns aventureiros que encontraram por aí, pois para ela eram lindas e brilhantes. Tatsu, ao receber a bolsa, nota que estava pesada. Sônia pede uma cenoura em troca da bolsa. O protagonista pensa que ela ia pedir algo mais, mas só pede uma cenoura e pergunta se é só isso. Ela responde que sim, já que, no final das contas, eles não precisam daquela bolsa de moedas. Tatsu, ao voltar para o armazém, tenta testar como funciona o altar e, ao depositar uma moeda de ouro, só recebe um mísero iene no catálogo. Tatsu diz que tudo isso era uma enganação e o deus responde que é assim que as coisas funcionam. Também diz que, como já havia mencionado antes, o deus está sem um centavo, diferente do deus dos negócios ou o deus do parto. Depois fica irritado e grita para o protagonista que ele não pode evitar invejar os outros por isso, e Tatsu pergunta por que ele enlouqueceu. Tatsu diz que é ridículo, não importa como se olhe, já que se o deus está trocando ouro deste mundo por ienes, pelo menos deveria valer alguns milhares. O deus reclama dizendo que deu um grande trabalho encontrar um simples pato, então Tatsu tem que fazer o deus ganhar. Embora o deus tenha dito que se vai melhorar sua vida, deve garantir que ofereça dinheiro em troca. Tatsu acha que essa divindade é muito gananciosa, pois está deixando-o louco. No entanto, o protagonista pensa que ter condimentos neste mundo não tem preço e é óbvio que isso é uma enganação, mas, pensando na situação atual, não tem muitas opções, então simplesmente abre a bolsa cheia de dinheiro, um pouco frustrado, e depois coloca todas as moedas no local de ofertas. O deus pergunta se pode contar com o protagonista daqui para frente. Tatsu, irritado, responde que sim. Ao depositar todas as moedas, só conseguiu um pequeno frasco de molho, que apareceu na frente do protagonista. Tatsu estava feliz por ter conseguido seu precioso molho e rapidamente foi para a cabana preparar um prato delicioso, um javali coberto com molho yakiniku, com feijões e cenouras. Sônia estava fascinada porque nunca tinha comido algo tão gostoso, e as outras coelhas de bolso estavam completamente felizes. Tatsu decidiu, após muito tempo, experimentar a comida do Japão e simplesmente disse que estava absolutamente deliciosa. Tatsu simplesmente aproveitou todos os sabores do prato, e até os brotos de feijão e as cenouras, que adicionaram um sabor doce, tornaram o prato incomparável. Então ele decidiu gritar aos quatro ventos que o prato estava muito bom.
Depois de jantar e ficar satisfeito, Sônia diz ao protagonista que ele fez cerca de 3 pratos sem perceber. Tatsu diz que nunca comeu algo tão delicioso e a rainha das coelhas revela um dado muito interessante ao protagonista. Quando as coelhas de bolso comem grandes quantidades de carne, sentem a necessidade de se acasalar. Isso surpreendeu o protagonista, que cuspiu o que tinha na boca. Sônia diz que uma de suas meninas lhe contou que o protagonista tinha uma técnica fantástica e ela queria experimentá-la. Então, diz ao protagonista que, só desta vez, ela gostaria que Tatsu usasse essa técnica com ela. O protagonista pede um momento e a coelha para. Sônia pergunta o que está acontecendo e Tatsu diz que isso está errado, pois Sônia é muito jovem para isso. Sônia responde que, se o protagonista está preocupado com sua idade, não tem problema, pois os coelhos são uma raça longeva e ela tem 22 anos. Sônia também pergunta, um pouco triste, se a verdade é que o protagonista não a acha atraente. O protagonista, com uma pose jojo, diz que isso não é um problema para ele. Para finalizar o capítulo, o protagonista diz que os coelhos têm o maior impulso de acasalamento do reino animal e Tatsu confirmou isso naquela noite. Vemos Tatsu acordando após uma noite louca que teve com a rainha das coelhas de bolso. Ela acorda perguntando se o protagonista já despertou e depois lhe dá um beijo dizendo bom dia. Depois de se levantar, o protagonista vai verificar as colheitas. Sônia se pergunta por que há novas colheitas e o protagonista diz que cultivou alho, cebolinhas e batatas doces. Sônia pergunta novamente a razão de ter colocado 3 variedades novas em suas colheitas. Tatsu não dá bola e pensa que Sônia é incrível na cama e que os beijos de boa noite e bom dia que ela deu foram muito bons, mas tudo isso pareceu uma loucura. Então, ele se pergunta se o desejo carnal da coelha teria sido diferente se ele não a tivesse deixado comer sua comida na noite passada. Mais tarde, nosso protagonista estava fazendo seu trabalho de rotina nos campos e vemos uma garota observando. Em seguida, a garota se aproxima rapidamente para ver mais de perto o que o protagonista estava fazendo. Tatsu só conseguiu suspirar e, então, se vira e pergunta à garota quem ela é. A garota se apresenta como Alisa Jumon, da tribo dos Zorros, e pergunta ao protagonista se ele é um aventureiro. Tatsu vai direto ao ponto e pergunta o que ela quer dele. Alisa responde com outra pergunta, se o protagonista não percebeu algo. Depois diz que ele é um humano fazendo sua própria fazenda na Floresta Perdida, na fronteira entre o reino humano e o reino demoníaco. A Elisa começa a revisar nosso protagonista e diz que, aparentemente, o Tatsui não tem um repelente ou uma barreira. E nosso protagonista pergunta o que ela está dizendo. A Elisa explica que um repelente emite um cheiro que afasta os monstros demoníacos e uma barreira impede que os monstros ataquem. O Tatsu pensa que deve ser algo parecido com incenso para espantar os mosquitos. A Elisa pergunta ao nosso protagonista por que ele está vivendo ali, e ele responde que tem seus próprios motivos. Ela comenta que deve haver muitos monstros poderosos por perto. O protagonista lembra que já encontrou monstros, mas derrotou todos eles com um golpe só, e pensa que não deve contar isso para Elisa, pois ela provavelmente não vai acreditar. O Tatsu decide perguntar a Elisa que tipo de criatura é e ela responde que são do tipo despojador. A Elisa pergunta ao nosso protagonista se ele sabe das masmorras próximas, que são extremamente perigosas. O Tatsu diz que sim, mas na sua mente podemos ver que ele não sabia nada sobre isso. A Elisa decide continuar dizendo que sua raça pega o equipamento de aventureiros falecidos para devolvê-los ao guilda da cidade. Na cabana do protagonista, podemos ver que ele convidou a garota raposa para tomar uma xícara de chá, e ela continua contando sobre os despojadores, que trocam todo o equipamento que encontram por dinheiro e depois entregam às famílias em luto. Além disso, os despojadores ganham uma comissão de 10%. O Tatsu diz que, embora os despojadores coloquem suas vidas em risco, só recebem uma comissão de 10%, e acha isso uma grande injustiça. A Elisa confirma, dizendo que é verdade, mas que é mais perigoso ir dentro das masmorras sozinho, e eles vão em grupo. O Tatsu, depois de um momento, percebe algo importante e pergunta surpreso a Elisa se há realmente uma cidade a pouca distância. Ela responde que sim, está perto, e por perto quer dizer a 40 quilômetros de caminhada para o sudoeste. O Tatsu fica feliz por saber que é uma cidade com pessoas, mas a Elisa avisa para não criar muitas expectativas, pois a situação política não está muito boa e está caótica, então ele deve pensar melhor. O Tatsu fica um pouco deprimido ao ouvir isso, mas pensa que, por enquanto, provavelmente é melhor esperar e está bom saber a localização da cidade. A Elisa interrompe seus pensamentos dizendo que o chá de ervas está muito bom. O Tatsu diz que suas colegas de quarto lhe ensinaram a usar as ervas. A Elisa fica surpresa ao saber que há mais gente lá,
e de repente algo pula atrás dela. Era uma das coelhinhas de bolso, que pergunta ao protagonista se ele está bebendo chá de ervas. Por outro lado, a Elisa ficou tão assustada que recuou. Estava muito surpresa e aterrorizada com os coelhos de bolso. O Tatsu pergunta a Elisa o que está acontecendo, e ela responde aterrorizada que são criaturas perigosas, um feroz clã de batalha que pode derrotar facilmente monstros de classe A. Ela também conta que uma vez, enquanto o rei de uma região distante estava caçando, pisou em uma das cenouras das coelhinhas de bolso. As coelhinhas, em resposta, com apenas 200 delas, ganharam uma guerra completamente sangrenta. Também queimaram o palácio do rei e destruíram os vilarejos próximos, ou seja, causaram um grande desastre só porque pisaram em uma de suas cenouras. Ela conta que outras nações tentaram acalmá-las trazendo todas as cenouras que puderam encontrar, mas elas rejeitaram, dizendo que todas as cenouras fora da floresta perdida sabem mal. O Tatsu, um pouco nervoso, diz que é a primeira vez que ouve algo sobre isso, pois, na sua opinião, as coelhinhas não se importam muito com as cenouras em si. A Elisa pergunta como ele conseguiu domesticá-las. O Tatsu diz que as coelhinhas são do tipo que pode ser domesticada com comida, e quando ele dá cenouras, elas ficam muito apegadas. A Elisa pergunta ao nosso protagonista se as cenouras que ele usou eram realmente boas, e elas disseram que era a primeira vez que comiam uma cenoura tão deliciosa. Então, como presente de agradecimento, deram ao protagonista um javali selvagem. A Elisa diz que com certeza não é uma cenoura comum, e o protagonista interrompe para não fazer uma escolha de palavras errada. A Elisa pergunta que tipo de javali selvagem é e se ele ainda tem a pele e os presuntos desse javali. O Tatsu diz que sim e que guardou por precaução, pensando em usar a pele como luvas e descartar os presuntos e ossos, mas é interrompido pela garota raposa. A Elisa, com olhos brilhando, diz ao protagonista que ele deve se livrar deles, pois são simplesmente inúteis, e o Tatsu pensa que ela claramente quer ficar com eles. Sua suspeita é confirmada quando ele vê a Elisa procurando por toda parte a pele e os presuntos do javali. Depois de um tempo, o protagonista mostra os presuntos e a pele que estavam guardados no depósito. A garota comemora por ter conseguido o que estava procurando, então propõe um acordo ao Tatsu para comprar tudo, inclusive o fígado do javali. O Tatsu concorda, pois qualquer coisa além da carne realmente não o importa. A Elisa diz ao Tatsu, enquanto segura pelos braços, que o acordo está fechado. Em seguida, ela lhe lança um saco de moedas, e o protagonista pergunta se ela está pagando adiantado. A Elisa responde que voltará em 4 dias, após vender tudo na cidade, calculará os custos de manuseio e devolverá o dinheiro ao Tatsu. O protagonista, um pouco confuso, aceita, mas pensa que até agora estava ganhando a vida, e se pergunta se realmente esse javali selvagem vale muito mais do que imaginava e talvez possa melhorar sua vida na fazenda com isso. Mas, interrompendo o momento, chega Sônia, perguntando ao protagonista o que vão jantar. O Tatsu pergunta a coelha onde ela esteve, pois não a tinha visto, e ela responde que estava passeando. Depois, a Sônia decide cumprimentar a Elisa, mas ela fica paralisada e desmaia ao ver de tão perto a rainha dos coelhos de bolso. Após alguns dias, o protagonista se surpreende ao ver que as coelhinhas de bolso capturaram um pássaro gigante. Ele pergunta às coelhinhas como conseguiram capturar o pássaro, e elas respondem felizes que colocaram uma rede entre as árvores e guiaram o pássaro até ela para poder matá-lo. Aqui vemos uma cena onde o pássaro está derramando lágrimas por seu iminente final. O Tatsu não se importa e começa a cortar e retirar a carne, como se fosse um frango, separando a pele e as penas da carne com a ajuda das coelhinhas. O resultado é uma carne muito parecida com a de pato. Justo nesse momento, chega a Elisa, cumprindo sua parte do acordo, trazendo dinheiro ao protagonista, mas fica surpresa ao ver que ele capturou um Deadall. O Tatsu se pergunta sobre o que ela está falando. A Elisa explica que é um monstro de classe S e sua carne, bico e tudo mais é vendido a um valor absurdamente alto. Embora pareça que o Tatsu não está muito interessado nisso, ele diz à garota raposa que realmente não entende como essas coelhinhas de bolso conseguem capturar esse tipo de monstro. A Elisa diz que ele deve ter feito algo vulgar para domar as coelhinhas. O Tatsu decide perguntar a Elisa por que ela veio hoje, e ela responde que veio pelo preço de venda do cadáver do javali que lhe deu. A Elisa entrega 600 moedas de ouro ao protagonista. O Tatsu pergunta a Elisa quanto equivale 600 moedas de ouro e fica surpreso ao saber que um soldado da cidade ganha cerca de 20 moedas de ouro. O Tatsu faz as contas em sua mente, considerando que uma moeda de ouro vale cerca de 10.000 ienes, e fica chocado ao descobrir que se tornou super rico, ganhando pelo menos 6 milhões de ienes.
O Tatsu decide perguntar a Elisa se é verdade. Aquele javali era muito valioso e ela responde que fica feliz ao ver que ele está contente por isso. O Tatsu também pergunta por que a bolsa está tão leve e por que o pagamento foi em uma bolsa tão pequena. A Elisa decide explicar que ele foi pago com barras de Orial e cada uma equivale a 100 moedas de ouro. Então, deveria ter 6 barras na bolsa. O Tatsu, ao revisar as barras, pensa que é como um jogo de fantasia esse novo mundo. Ele também acha que se colocar todo esse dinheiro na caixa de oferendas, só vai conseguir 600 ienes. Então, se somar o que a Alicia deu com o dinheiro que sobrou da última compra, ele teria cerca de 700 ienes para gastar. Mas, ao ver a carne de ave que acabou de adquirir, ele pensa em algo. O Tatsu diz para a Elisa que vai preparar uma refeição de agradecimento pelos problemas que passou, e se ela concordar, pode ficar para dormir no depósito. A Elisa pergunta que tipo de comida ele vai preparar. O protagonista decide usar o altar de oferendas para comprar 2 ingredientes necessários para fazer karaage, que é frango frito com especiarias. Embora o protagonista tenha comprado um pó especial para preparar karaage, o Tatsu fez um prato magnífico em questão de minutos, e todas as meninas ficaram maravilhadas com o cheiro e a aparência do frango frito. A Elisa e a Sônia estavam encantadas com o aroma, e as coelhinhas de bolso elogiavam muito tanto a carne quanto as cenouras fritas, mas como são umas coelhinhas vorazes, devoraram tudo em segundos e exigiram outro prato do protagonista. A Alicia só ficou impressionada com o sabor da comida e rapidamente perguntou ao protagonista o que era aquele prato, pois era o melhor que ela já tinha provado na vida. O Tatsu pede para a Elisa chamá-lo pelo nome, e a Elisa diz que finalmente entendeu por que os coelhos de bolso são tão bons com o protagonista. Não se tratava das cenouras ou da comida, mas sim porque elas vivem um paraíso aqui, e as chamou de pequenas glutonas assassinas. A conversa foi interrompida quando o protagonista viu que sua parte foi comida. A Sônia se desculpa dizendo que estava muito deliciosa. O protagonista então vai se servir de sua parte da comida e, enquanto degustava o frango recém-saído do óleo quente, não pode deixar de se maravilhar com a suavidade da carne e os sabores que experimentava. O Tatsu não parou de comer até ficar completamente satisfeito e também comentou que teria ficado melhor com um pouco de arroz ou algum outro aperitivo. A Sônia se aproximou para abraçar o protagonista, dizendo que o jantar estava muito delicioso. A Elisa aproveitou para perguntar ao Tatsu se poderia voltar a comer um pouco mais da comida dele outro dia. E assim terminou a noite. No dia seguinte, nosso protagonista estava nos campos e ficou impressionado com o que viu. Os alhos que havia cultivado estavam prontos para a colheita. Então, decidiu preparar algo de carne com alho para o jantar, e a Sônia parecia muito feliz. Mas ela ficou surpresa ao ver que a carne não tinha alho e perguntou ao Tatsu por que não havia alho no prato. O Tatsu responde que pelo menos ela está saudável, mas é interrompido ao ouvir alguém batendo na porta. Ao abrir, ele se surpreende com o que vê, uma mulher bem dotada e com asas. Ela se desculpa pelo horário e pergunta ao protagonista se poderia lhe dar algo para comer. Vemos que nosso protagonista recebeu uma visita inesperada de uma mulher muito bonita que pediu algo para comer, atraída pelo aroma da comida que vinha da casa do Tatsu. A garota se apresenta como Maria e diz que é uma súcubo que foi desterrada do mundo dos demônios. Ela continuou dizendo que lhe tiraram todos os seus poderes quando foi banida e está muito faminta. Mas nosso protagonista presta mais atenção na aparência dela do que na história. Ele até pensa em como a Sônia e a Maria podem ser comparadas em aparência. Saindo de seus pensamentos, ele a convida para comer. Dentro de casa, nosso protagonista lhe serve um bife com alho. A Maria fica pensando ao ver o prato e, ao dar o primeiro pedaço, fica impressionada com o sabor. Maria começa a comparar o prato do protagonista com um festim dos deuses, já que no mundo demoníaco os cozinheiros nunca poderiam produzir algo parecido com esse sabor. Enquanto Maria devorava o prato, o Tatsu lhe diz para não comer tão rápido ou ela pode se engasgar. Depois de terminar o prato, Maria começa a ofegar e diz que a carne e a cenoura são extremamente deliciosas. Seu corpo começa a brilhar, e o Tatsu e a Sônia ficam surpresos ao ver isso. Maria, enquanto demonstra seu poder, diz que renasceu e nosso protagonista pensa que encontrou outra coisa estranha nesse mundo. O despliegue de poder foi tão grande que literalmente destruiu o teto da casa do Tatsu, e depois de um momento, tudo parecia se acalmar. Maria diz que o símbolo do seu poder é o alho e é a fonte de sua energia sedutora. O protagonista está se perguntando o que raios ela está dizendo. Maria explica que à noite ela precisa restaurar seus encantos e que fazia muito tempo que não comia alho, por isso estava muito quente.
Nosso protagonista tenta acalmá-la, mas Maria, ao se aproximar dele, diz que seu poder mágico não se reporá em 1 ou 2 dias, então ela precisa da ajuda do protagonista para restaurar todo o seu poder. O Tatsu, corado, diz que ela deve esperar 1 minuto, já que acabaram de se conhecer e não deveriam ir tão rápido. Mas Maria, com uma lágrima nos olhos, pergunta se ele realmente não quer. O Tatsu muda de opinião rapidamente e diz que não tem problema. Assim, aparentemente, ambos tiveram uma noite fantástica, e o protagonista pensa que as lendas sobre as súcubos não são nada comparadas a uma súcubo de verdade. No dia seguinte, nosso protagonista se vê em um dilema, pois tanto a Sônia quanto a Maria estavam brigando. A Sônia dizia que queria dormir com o protagonista naquela noite, e Maria responde com uma pergunta, dizendo por que uma garota jovem perderia tempo com isso. A conversa termina com a ideia de que as duas podem dormir juntas com o protagonista, o que assusta o Tatsu, já que depois do que aconteceu na noite passada, onde quase o deixaram seco, ele tenta dizer que está com olheiras e as bochechas muito cansadas. As duas meninas perguntam se ele não quer estar com elas, e o Tatsu pensa que seria uma mentira dizer que não, então não teve outra opção a não ser aceitar a proposta. Mas depois de algumas rodadas, nosso protagonista está completamente sem energia. Nesse momento, uma nova habilidade chamada de Imperador da Noite se ativa, recarregando as energias do protagonista. Agora, o Tatsu ativou seu Ultra Instinto e estava pronto para mais várias rodadas, o que deixou as duas garotas completamente assustadas. À meia-noite, ambas as meninas estão completamente sem energia, pedindo socorro. Em resumo, como diz nosso protagonista, as que ficaram completamente exaustas foram as duas garotas. Na manhã seguinte, nosso protagonista recebe o pagamento pelo monstro, ou melhor, pelos materiais do Deathhawk que havia dado para a garota raposa. Enquanto se despede da garota, Maria observa a cena com certa desconfiança. Ela chama o Tatsu para conversar, e após alguns minutos, Maria confessa ao protagonista que a Lisa roubou dela, o que o surpreende. Maria diz que, quando um monstro como o Deathhawk é vendido no guilda, geralmente se recebe pelo menos 100 moedas de ouro. O Tatsu, ao contar seu dinheiro, percebe que só recebeu 750 moedas de ouro. Maria diz que, mesmo descontando a taxa de manipulação, ainda assim levaram metade do dinheiro sem autorização. Maria faz uma cara de poucos amigos e pergunta como a garota raposa teve a coragem de roubar e se aproveitar dele. O Tatsu tenta acalmá-la e pensa que não quer suspeitar da Lisa, já que, afinal, ela lhe deu informações. Era muito valioso e tinha pedido para ele cuidar de algumas coisas enquanto ele estava sob sua responsabilidade. E enquanto nosso protagonista pensava, alguém o interrompeu. Eram as coelhinhas de bolso. Porque elas tinham capturado outro Deathhawk. A Maria disse que era uma ótima oportunidade, já que poderiam ir para a cidade e ver quanto realmente estavam pagando por esses monstros. Depois de um tempo, todos foram para a cidade. No caminho, vimos as coelhinhas de bolso trazendo o cadáver do monstro em um carrinho. A Sônia achava que estavam indo às compras e começou a cantar no caminho, perguntando ao nosso protagonista se deviam achar um lugar para almoçar quando chegassem à cidade. O Tatsuya perguntou para as duas se realmente estava tudo bem estar tão animadas por estar caminhando pela floresta sem medo de serem atacadas pelos monstros, e a Maria respondeu que estava tudo tranquilo, já que o nosso protagonista estava com elas. Justo naquele momento, uma das coelhinhas de bolso gritou que algo se aproximava, e o nosso protagonista olhou para o céu, um pouco assustado, porque não era um, mas 2 Deathhawks, e parecia que estavam prontos para atacar. As duas aves monstruosas decidiram atacar primeiro a Sônia, mas ela estava super tranquila e, com um simples movimento, eliminou as duas aves, lançando-as longe e derrubando várias árvores. O Tatsuya ficou surpreso com a rapidez com que ela acabou com as duas aves. A Sônia disse que agora poderiam levar 3 pássaros para a cidade e ordenou às coelhinhas que os colocassem na carreta. Enquanto as coelhinhas moviam os corpos, a Maria disse que no total seriam 4.500 moedas de ouro por cada um. No caminho, a Sônia acabou com vários monstros e as coelhinhas atacavam tudo que se movia no trajeto. O Tatsuya estava surpreso, pois suas acompanhantes eram muito fortes e nem precisavam da ajuda dele, mas foi tirado de seus pensamentos ao ouvir algo se aproximando. Era um dragão gigantesco que vinha para atacá-los, e enquanto Tatsuya estava todo assustado, a Maria explicou que era um Borge Dragon, ou seja, um monstro super raro. O dragão começou a cuspir fogo e o nosso protagonista mal conseguiu desviar. Tatsuya viu a devastação que o ataque causou e ficou completamente impressionado. A Maria usou suas asas para voar diretamente em direção ao dragão e,
Com apenas suas mãos, lançou o dragão com muita força diretamente para Sônia, que estava pronta para atacar. Com apenas uma patada na cara, ela afundou os olhos do dragão, deixando-o totalmente incapacitado. Quando o dragão caiu, as coelhinhas de bolso apenas terminaram o trabalho. O Tatsuya só conseguiu dizer que as duas meninas eram super confiáveis. A Maria explicou que ela era um súcubo de um ducado e que, graças ao nosso protagonista, seus poderes haviam sido totalmente restaurados. A Sônia comentou que a carne do dragão devia ser uma delícia. O Tatsuya pensou em levar a carne de dragão para casa, pois como qualquer fã de Isekai, queria experimentar a carne de dragão. Mas ele também pensou em vender os ossos, dentes e a pele do dragão no mercado, embora fosse impossível carregar todo aquele peso para a cidade. Justo nesse momento, sua carta de habilidades apitou de novo e a habilidade Caixa de Itens foi ativada. O protagonista pensou que os deuses tinham respondido ao seu chamado. Ele fez aparecer uma caixa e pensou que se tratava de uma caixa de inventário, que poderia armazenar os cadáveres dos monstros sem problemas. Como tinha atingido o máximo de estabilidade, poderia armazenar muita coisa e ainda parecia ter um espaço de armazenamento que parava o tempo e podia armazenar até 1 tonelada. O Tatsuya agradeceu ao rei, cuja cara ele não conseguia se lembrar, e comentou que as habilidades ilegais que tinha eram todas habilidades trapaça. As meninas tiraram o protagonista de seus pensamentos para mostrar algo. Finalmente tinham chegado à cidade. Justo quando chegaram, começou a anoitecer. Nosso protagonista, ao caminhar pela cidade, parou para comprar comida em um barraco e era uma brocheta. A Sônia começou a dizer que aquilo estava realmente horrível, e a Maria continuou dizendo que era como comer lixo. O Tatsuya complementou que a carne estava quase podre, mas a assaram para tentar esconder o gosto. As meninas não tiveram escolha e tiveram que dar a comida para o Tatsuya, que parecia estar com dor de estômago. A Maria disse que tinham chegado ao destino, onde podíamos ver o Guilda dos Aventureiros. Ao entrar, vimos muitos aventureiros, tanto humanos quanto elfos, comendo e bebendo. Uma elfos recebeu na guilda perguntando no que poderia ajudar. O Tatsuya disse que gostaria de trocar algumas coisas e a elfa perguntou o que queriam trocar. O Tatsuya disse para esperar um momento enquanto tirava algo do seu inventário. Em um instante, mostrou o corpo da ave monstro que haviam caçado naquela manhã. A elfa ficou impressionada ao ver o Deadhawk e o Tatsuya disse que também queria ficar com a carne do monstro. Todos na guilda estavam completamente surpresos ao ver um monstro de classe S, e a elfa recepcionista entendeu o pedido, dizendo que daria 100 moedas de ouro, que equivalem a cerca de 15 barras de Orial. Enquanto a Maria dizia que aquela elfa era muito astuta, o protagonista ficou desanimado ao saber que realmente haviam sido enganados. O Tatsuya começou a fazer cálculos e pensou que, se uma moeda de ouro valia 10.000 ienes, isso significava que haviam sido tirados cerca de 75.000 ienes como taxa de manuseio. O protagonista achou que teria que lidar com a elfa mais tarde, já que precisava completar a transação na guilda. Então disse à elfa que também tinha outros 2 pássaros monstros. A elfa ficou muito assustada e começou a rir, dizendo que isso devia ser uma piada, já que nem os aventureiros mais experientes conseguem capturar mais de um. Mas ficou quieta ao ver os outros 2 cadáveres de Deathhawk. A elfa estava tão impressionada que dizia que era impossível, mas ficou quieta novamente quando o protagonista mostrou o cadáver do Archdragon que haviam eliminado. A Sônia e a Maria começaram a ver estrelas, pensando que tudo aquilo era um sonho. Todos na guilda estavam completamente assustados com o que o protagonista trouxe, e a elfa se desculpou por estar tão surpresa, já que o dragão ocupava um lugar mais alto que as aves monstros. Ela então perguntou diretamente a eles 3 o que raios eram, já que era difícil acreditar que aventureiros novatos tivessem feito aquilo. O Tatsuya respondeu que eram humildes fazendeiros. O protagonista achou que o poder das suas 2 companheiras de varrer o chão com um dragão era ridículo e não se surpreenderia se outros tivessem suspeitas, mas a recepcionista disse que o dragão valia 10.000 moedas de ouro e cada ave monstro valia 100, totalizando 14.500 moedas de ouro. O protagonista, ao pensar nisso, percebeu que havia ganho 145 milhões de ienes, mas lembrou que a caixa de oferenda só daria 14.500 ienes, graças ao estúpido deus avarento que não parava de tirar dinheiro dele. Então, se resignou e pensou em comprar uma cerveja ao chegar em casa. Mas a recepcionista o tirou de seus pensamentos, dizendo que a guilda não tinha aquela quantia no momento e que precisaria perguntar aos outros guildas para reunir o dinheiro o mais rápido possível, e que ele deveria voltar no dia seguinte à tarde. O Tatsuya não teve escolha a não ser aceitar. Ao ouvir isso,
Perguntou a Sônia e Maria se poderiam se hospedar em uma pousada naquela noite, e a Sônia respondeu que deveriam procurar um quarto onde todos pudessem dormir juntos, e a Maria achou isso uma boa ideia. Enquanto iam embora, o Tatsuya pediu para as meninas se controlarem, pois estavam muito barulhentas. Mas antes que pudessem sair, alguém entrou correndo e abriu as portas da guilda com barulho para fazer um anúncio. O sujeito que entrou correndo disse que um desastre havia acontecido, confirmado no bosque sem retorno e que precisa falar com o mestre do Grêmio. Os aventureiros ficam surpresos ao ouvir isso e perguntam qual monstro está causando esse desastre. O cara, enquanto corre, diz que é um ciclope maligno, um monstro de rank SSS. Todos ficam alarmados ao ouvir isso, e um deles sugere que devem informar ao rei, enquanto outro diz que o rei não vai conseguir lidar com isso. Mesmo no centro da capital, não há ninguém com força suficiente para derrotar um ciclope. Enquanto toda a confusão acontece, nosso protagonista pergunta a Maria o que é um maligno, e ela responde que é um monstro que mede 50 metros de altura, então é um grande problema. O sujeito que estava correndo para o Grêmio nota a presença de alguém e, ao se virar, menciona que é o rei aventureiro Morcas. Muitos aventureiros dizem que ele é o melhor aventureiro de rank S do Grêmio, mas Morcas pergunta se eles querem que ele morra, já que, numa situação dessas, vai precisar de camaradas, porque se for sozinho, há 50% de chance de ganhar. Então, ele pergunta se alguém tem coragem suficiente para acompanhá-lo na missão de derrotar o monstro. Um sujeito, Marques, agarra Morcas pela camisa e, assustado, pergunta se ele, se não puder fazer isso, quem mais poderia? Marques pergunta se ele tem coragem para arriscar a vida ou se vai deixar outros se arriscarem por ele, e diz que a vida das pessoas é preciosa para ele. No entanto, Marques para quando alguém o chama e se vira surpreso ao ver quem é Marques reconheceu Maria e ela responde que faz muito tempo desde a última vez que se viram. Marques pergunta se ela não estava no mundo demoníaco, e ela responde que muitas coisas aconteceram. Maria continua dizendo que se encontraram novamente é destino, pois assim poderão derrubar o Ciclope juntos, e Marques fica surpreso com isso. Maria pergunta se ele não está satisfeito, e Marques diz que seria interessante, mas apenas com eles dois não é suficiente. Maria agarra a Sônia e pergunta a Marques se a rainha dos coelhos de bolso e suas filhas seriam suficientes. Sônia pergunta se isso seria divertido, e Maria responde que sim, e se não destruírem o monstro, ele pode acabar com o lar deles. Sônia entende o problema e diz que precisam proteger as fazendas de cenouras. Marques se surpreende ao saber da participação dos coelhos de bolso e pensa bem. Então, após terminar de beber seu chá, diz a todos que vão dividir a recompensa entre os três. Maria e Sônia comemoram com isso. Enquanto isso, nosso protagonista diz que está surpreso por ter ficado fora do loop e pensa que, apesar de terem vindo juntos para confirmar que a Liz havia enganado eles, a situação se tornou muito pior.